Amém, amados. Como eu havia falado, né? Semana passada a gente começou um estudo sobre escatologia e falamos a respeito de Israel, porque Israel ele tem tudo a ver com o final dos tempos, com os últimos tempos, né? Então, as profecias das 70 semanas estão ligadas, estão relacionadas à nação de Israel. E baixa só um pouquinho o retorno. Obrigada. E a nação, então, eram 70 semanas que estariam destinadas a Israel, e essas 70 semanas, dessas 70 semanas, apenas 69 semanas passaram, semanas de anos, ou seja, 79 vezes 7, que dá 483 anos. Esse tempo se cumpriu quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém, aclamado como rei, né? Quando o pessoal vinha com ramos de oliveira, né? Estendiam suas vestes para Jesus passar. Ele estava montado num jumento na ocasião. Então, aquele foi um marco na finalização ou nessa pausa da 69ª semana. E como o anjo havia falado para Daniel, né? Olha, Daniel, vai acontecer 7 semanas mais 62 semanas até ungido o príncipe, e depois esse príncipe será morto, né? O ungido será morto por um príncipe que haveria de vir, e até o final depois haveria desolações são determinadas. E Jesus Cristo depois, no seu discurso escatológico ali no livro de Mateus, capítulo 24, Jesus, então, ele vai falar a respeito da grande tribulação ou da última semana que falta. É Jesus que vai estar agora narrando, né, por antecipação, os acontecimentos desta semana que falta, que é a grande tribulação, tá? Bom, e Jesus, então, no mesmo capítulo 24 de Mateus, no versículo 15, ele diz assim: quando vocês virem o abominável da desolação no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes e tal. E Jesus, então, ele começa a falar que depois que o abominável da desolação, ou seja, aquele homem que vai fazer uma aliança com Israel por 7 anos, na metade desses 7 anos, ele vai romper essa aliança, profanando o templo e abrogando para si a reverência, a adoração. Então o povo de Israel vai se voltar contra ele, e ele então vai revelar de fato quem ele é, o iníquo, o anticristo, tá? A besta da qual nós vamos falar mais pra frente, tá bom? Mas hoje eu quero falar a respeito da história da igreja. Então estou fazendo aqui apenas uma retrospectiva, né? Pegando um pouquinho do que a gente falou semana passada. Bom, quando Jesus entrou em Jerusalém, Deus deu uma pausa no cronômetro da história de Israel em relação às 70 semanas, né, os 490 anos. Então ficou faltando uma semana, e esse cronômetro de Deus, ele ainda está pausado, porque entre a semana 69 e a semana 70 há uma pausa que já dura mais de 2000 anos. É quando Deus ele insere no seu propósito, através da cruz de Jesus, os gentios. Ou seja, Deus ele deixa a nação de Israel temporariamente de lado, como nação, eu estou dizendo, né? Ele não deixa as pessoas como indivíduos, né? Até porque tem muito judeu que é cristão e que vai ser arrebatado. Mas a nação de Israel, de modo geral, eles ainda estão esperando o Messias. Eles não reconhecem Jesus como o enviado de Deus, como o Salvador do mundo. Então, mas através da morte de Jesus, muitos povos de todos
todas as nações, tribos e línguas e etnias, tal, então puderam formar um povo que se chama igreja. E essa igreja, então, ela existe, ela foi inaugurada ali no livro de Pentecoste e ela existe já há mais de 2000 anos. E é claro que um dia, Jesus mesmo, ele prometeu que um dia ele voltaria, né? Nós vemos lá no livro de João, capítulo 14, Jesus dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Então, amados, Jesus, ele faz várias menções a respeito do retorno dele. E logo no início do livro de Atos também, quando Jesus deu as últimas informações, instruções para os discípulos, e que ele então foi subindo para o céu à vista de mais de 500 pessoas, 2 anjos apareceram ali dizendo assim: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará da mesma forma como vocês viram subir. Então, há várias promessas a respeito da vinda de Jesus, mas até isso também vai ter o seu lugar na história. Bom, nós vamos entrar agora propriamente no livro do Apocalipse, que é um livro que vai detalhar como vai ser a última semana, ou seja, essa semana que falta. E agora, dentro dessa semana que falta, Israel vai fazer parte, né? Israel, então, agora, ele vai fazer parte. O cronômetro de Deus, né, em relação a Israel, vai ser acionado novamente durante o período da tribulação, que serão de 7 anos, mas não estará envolvido apenas Israel, mas o mundo todo. Até porque o mundo todo tem a ver com Israel, e Israel tem a ver com o mundo todo. Ok? Mas, enfim, vamos falar agora sobre o período da igreja, né? Nós sabemos que resta então uma semana para que a história se concretize, né? E vamos lá. Apocalipse capítulo 1, que é o primeiro livro, é quando começa, né? E a gente vai estar discorrendo daqui para frente a respeito do livro do Apocalipse, que capítulo 1, de 1 a 11, ele diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu e ouviu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era, que é e que há de vir. Cadê? E da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Versículo 8, continuando. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.
eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amado, o cabeçalho, a introdução do livro do Apocalipse é muito reverente para a gente deixar passar desapercebido uma coisa que eu gosto de mencionar. Jesus aqui, ele está se apresentando a João, não como aquele Jesus que andava com eles pelas praias da Galileia, pela Judéia, pregando a palavra, distribuindo os pães, os peixes, curando os enfermos, não como aquele Jesus que estava sendo julgado perante Pilatos, não como aquele Jesus que estava sendo crucificado e estava sendo escarnecido, mas o Jesus que se apresenta agora diante de João é o Jesus glorificado. Que João não consegue fitá-lo de tão exuberante que é a aparência de Jesus. Diz a palavra que quando ele viu, ele caiu como morto. Ou seja, eu acho que ele desmaiou. E aí Jesus então diz: não tema, João, eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas eis que estou vivo. Amados, quando nós vamos cultuar ao Senhor, é esse Jesus que nós vamos adorar em nossas igrejas. Não é um Jesus que faz parte da mitologia grega ou da mitologia nórdica ou de qualquer outra mitologia oriental. Não, é o Jesus, Filho de Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que venceu a morte, aquele que é venerado pelos anjos, aquele que é adorado no céu pelas mais altas hierarquias angelicais. E quem somos nós diante desse Jesus maravilhoso, que é Senhor dos senhores e Rei dos reis? Parece que nós estamos perdendo a reverência, de quem Jesus é. Jesus não pode ser tratado como um você qualquer, ele é Senhor. Mas, enfim, eu quero falar sobre as cartas agora que Jesus vai mandar João escrever e enviar às 7 igrejas ali da Ásia Menor. As 7 igrejas, elas têm 4 características, ou elas podem ser entendidas sobre 4 aspectos diferentes. Primeiro,
elas são cartas em que Jesus descreve o perfil da igreja local para a qual foi endereçada. A segunda são cartas que Jesus descreve o perfil e o caráter dos cristãos em geral em todas as épocas da história da igreja. E terceiro, são cartas que descrevem os 7 tipos de igrejas em todas as épocas da história da igreja. E por último, são cartas que descrevem os 7 períodos da história da igreja. Tá? E como hoje a gente vai estar falando da história da igreja baseado nas cartas, então a gente vai dar uma importância maior o tempo, o período da igreja, porque é interessante a gente conhecer a história da igreja, amados. Muitas vezes a gente, por desconhecer como que a igreja foi construída, como é que a Bíblia chegou até nós, como é que o Evangelho chegou até nós, a gente desconhece o fato de que muito sangue foi derramado, de que o cristianismo foi escrito com sangue de mártires, primeiramente com o sangue de Jesus, mas depois com o sangue de mártires, como o sangue de Estevão, de que todos têm conhecimento, né? Depois os apóstolos e depois tantos outros que a Bíblia não narra, mas que ao longo da história da igreja, nesses 2000 anos, por conta de perseguições, por conta de intolerância religiosa que se apregou muito hoje em dia por aqui, quero depois falar sobre isso, muitas pessoas morreram defendendo a fé cristã. Estão morrendo até hoje. Então, amados, o cristianismo, ele é escrito com sangue de pessoas que decidiram morrer, abrir mão da sua vida para ganhar a vida eterna. Eu acho que o preço continua sendo o mesmo. E é por isso que eu quero contar para você agora a história da igreja, porque já diz um ditado que povo sem história, é povo sem memória, e povo sem memória é povo sem história. E se você não conhece a história da sua fé, a história do cristianismo do qual você faz parte, então você vai fazer uma interpretação errada do que seja a igreja do Senhor Jesus. A igreja a qual você faz parte, ela tem uma história e você precisa conhecê-la. Amém? Bom, a gente sabe que João, ele foi o último apóstolo a morrer. Ele morreu com quase 100 anos. E quando ele escreveu o Apocalipse, ele já estava chegando nessa idade. O apóstolo João, ele estava confinado ali na ilha de Patmos. Não era uma ilha paradisíaca, não era uma ilha de férias, não. Era uma ilha prisão, era uma ilha prisional. Para lá iam as pessoas que eram consideradas perigosas para a sociedade. Para lá iam os assassinos, iam os amotinadores, iam as pessoas que eram contra o governo, o imperador. E João era uma pessoa que, com quase 100 anos, ele não representava ameaça nenhuma para o Império Romano. Mas o que é que ele estaria fazendo ali na ilha de Patmos? João, amados, ele foi o único, ou último dos apóstolos a morrer. João, ele não tinha mais força física para insurgir contra o Império Romano, mas ele tinha história. João, ele tinha evidências do cristianismo. João tinha autoridade apostólica, era o único que tinha ainda naquela época autoridade apostólica, e através de João a igreja da época dele permaneceu. E então João, ele foi parar na ilha de Patmos com o objetivo, né, de que a voz desse profeta se calasse, de que os ensinamentos de Jesus fossem esquecidos. Mas aí, amados, João estando ali na ilha de Patmos, confinado ali, Jesus aparece para ele e fala: João, ainda não terminou sua missão não, escreve, porque o que eu vou te dizer é muito importante, não somente para a igreja contemporânea, mas também para a igreja futura, para a minha igreja espalhada nos 4 ventos da terra. Então João, amados, ele começa a escrever essa carta para as igrejas, primeiro para igrejas locais, né? E também para a igreja
a qual Jesus já antevia, porque Jesus, diz a palavra, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, ou seja, Jesus, ele conhece o passado tanto quanto conhece o futuro. Jesus, ele não está alheio às coisas que vão acontecer. Uma vez alguém falou para mim, eu acho que Deus perdeu o controle da humanidade. Aí eu falei, então você desconhece as Escrituras, porque as Escrituras narram tudo o que está acontecendo. Aliás, tem muita coisa que ainda vai acontecer, que as Escrituras narram, que ainda não aconteceu, que as pessoas até nem sabem. Porque Deus, ele conhece a história, desde o início até o final dela. Então Deus não perdeu o controle. As coisas estão acontecendo exatamente do jeito como devem acontecer. Nada vai pegar Jesus de surpresa. Nada vai pegar Deus de surpresa, amado. As coisas podem surpreender a nós, porque a gente não conhece o futuro. A gente não tem domínio nem sobre o que a gente vai fazer amanhã. A gente pode fazer uma projeção para amanhã, mas a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas Deus sabe. Então nada apanha Deus de surpresa. Amém? Bom, nesse estudo então, querido, nós vamos focar a nossa atenção no quarto aspecto. Nós vamos falar da história da igreja descrita nas 7 cartas. Bom, a igreja, ela nasceu oficialmente no dia de Pentecostes, onde estavam ali os mais de 120 discípulos reunidos, e de repente veio um som do céu, um vento impetuoso, e eles começaram então a falar em línguas, e houve aquele tumulto, aquela coisa, a igreja estava sendo inaugurada ali. E dali para frente, amados, ninguém mais segurou esse mover. Ninguém mais segurou a igreja. O livro de Atos, então, ele traz informações dos primeiros anos da história da igreja e como ela se desenvolveu, inclusive em meio a tanta resistência e tanta oposição. Os acontecimentos foram narrados em tempo real no livro de Atos, né? Em tempo real. Ou seja, os fatos iam acontecendo e Lucas ia escrevendo, ia registrando. Tanto é que o livro o Evangelho segundo Lucas, né? Lucas, ele não era um dos discípulos, mas ele foi um investigador, alguém que foi atrás de informações para escrever a história de Jesus, inclusive é o que mais riqueza de detalhes tem, né? A respeito da história de Jesus, mesmo sem ter sido um dos discípulos dele, dos que seguiam, né, propriamente a ele, mas Lucas, então, ele tem mais detalhes até sobre o nascimento de Jesus, porque ele correu atrás de informações. E Lucas, depois, ele começou também a escrever o livro de Atos. Ele andava muito com o apóstolo Paulo. Ele via, ele percebia as coisas, tal, e ele ia acontecendo. Como que se alguém tivesse dizendo para ele, olha, anota tudo aí, porque isso aí vai fazer uma grande diferença lá pelo século XX, pelo século XXI. Esse livro vai ter uma importância crucial. E Lucas, então, ele foi narrando. Bom, nos primeiros capítulos do livro do Apocalipse, João, ele vai registrar fatos que ainda iam acontecer, né? E fatos assim que iam acontecer muito tempo depois do que de que João estava vendo, né? Então tem muitas comparações que João faz daquilo que ele viu, que não tinha paralelos para a época dele, né? Porque vamos supor que João tenha visto o avião numa guerra, né? Ele tenha visto uma guerra com aviões cruzando os ares e soltando bombas. Como é que João ia narrar 2000 anos atrás um acontecimento desse? Então ele ia usar tipo gafanhotos voadores, escorpiões, né? Carruagens que faziam barulho como estrepidar de muitos cavalos. Então, João, o que ele estava vendo tinha tudo a ver com o que nós estamos vivenciando hoje. Só que uma das coisas que nos dificulta interpretar profecias é que o que João viu, ele não podia fazer uma comparação com o que a gente está vivenciando hoje. João não conhecia carro a gasolina, João não conhecia avião, não conhecia helicóptero. Na época dele ninguém conseguia voar. Na época de João, o que muito tinha era cavalos, era carruagens, tá? O meio de transporte mais rápido que tinha era cavalo. E hoje a gente já foi até a Lua, né? A gente não, já foram. Né? Eu nunca fui. Entendeu? Então,
o que João estava vendo muitas vezes é difícil da gente entender, justamente porque ele estava vendo coisa que ainda não existia na época dele, então ficaria difícil relatar, né? Ele não vai falar, olha, eu vi os aviões. Não existia nem a palavra avião naquela época, né? Então, bom, mas nós temos ali Jesus, ele se apresentando para João e dizendo, João, eu sou o primeiro e o último, escreve as coisas que eu vou te dizer. Então Jesus, ele está deixando para João bem claro quem ele era, que ele não era mais aquele carpinteiro de Nazaré, ele não era mais aquele homem que andou entre nós, não, agora ele é Senhor, agora ele é o Senhor da história. Ele esteve morto, mas eis que está vivo. E tem mais, diz ele, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, Jesus agora, ele tem poder absoluto sobre todas as coisas. E isso trouxe um ânimo para João. João agora, ele pode ver, amado, de uma maneira muito clara, que ele não está sozinho nessa luta. João foi o único que viu Jesus nessa condição. Nenhum dos outros apóstolos viram. Quando João teve essa revelação, todos os outros apóstolos já tinham morrido. João foi o último. Aliás, tentaram matá-lo, né? Diz a tradição, tentaram matá-lo no óleo quente e tal, mas João não morria. Aí botaram ele nessa ilha. Deus tinha um propósito para João. E, inclusive, amado, o livro do Apocalipse é justamente o livro que vai falar de tanta coisa que nós devemos aguardar, que nós devemos esperar. E é um livro que tem que ser estudado nos nossos dias, porque justamente esse livro fala desses dias, dos dias atuais. E como é que um livro bíblico que fala dos últimos tempos não vai ser lido justamente pela igreja dos últimos tempos? Alguém falou uma vez, a igreja do arrebatamento não está preparada para ele. Que coisa interessante, né? A igreja que deveria estar preparada para o arrebatamento não está. Mas Jesus, uma vez, ele disse assim, porventura, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Ele fez uma pergunta. Bom, mas aí então, nos primeiros capítulos agora do livro do Apocalipse, João ele vai registrar então os fatos que vão acontecer. E a primeira carta é para a igreja de Éfeso. Olha só, Éfeso capítulo 2, versículo de 1 a 7. Essa igreja é a igreja apostólica. Esse é o primeiro período da história da igreja que vai até o ano 100. Tá? Esse é o primeiro período. Havia muita seriedade, compromisso com a doutrina de Cristo, e alguns dos apóstolos ainda estavam vivos, né, nesse período, tá? Mas no período que João havia escrito, eles já tinham morrido. Mas nessa época, né, do início do cristianismo, alguns dos apóstolos ainda estavam vivos, mas mesmo nessa época já se via indício de apostasia que mais tarde ia levar a igreja a abandonar o seu primeiro amor. Olha o que diz a carta. Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tem perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmurecer. Olha só, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Amados, Jesus aqui ele faz um elogio para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ele diz, conheço as tuas obras. Para todas as igrejas, Jesus vai dizer, conheço as tuas obras. Ou seja, Deus conhece cada tempo da igreja, cada integrante da igreja, Deus te conhece, né? Nada passa desapercebido diante dele. E ele diz, eu conheço o teu labor, a tua perseverança,
e você não suporta os homens mentirosos, os homens maus e tal, e suportasse prova por causa do meu nome, mas ele diz assim, eu tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Agora, amado, como é que uma igreja com tantos elogios pode voltar ao pode abandonar o primeiro amor? Pode abandonar o primeiro amor. Parece um paradoxo, né? Mas não é não. Muitas vezes, amados, a gente vê isso na igreja atual. Às vezes a gente está tão zeloso da obra do Senhor, a gente quer trabalhar tanto para Deus, a gente estuda tantas escrituras, a gente faz tanta obra para Deus e a gente esquece de ter comunhão com Ele. A gente trabalha para Jesus, muitas vezes, mas a gente não passa tempo de comunhão com Ele. E muitas vezes, quando a gente faz alguma coisa, faz algum trabalho, a gente faz porque a igreja faz, está dentro do escopo da igreja, e aquilo se torna mecânico, e a gente cai no legalismo. E o legalista, eu acho que é o que estava acontecendo ali, ele tem um zelo pelas coisas de Deus, ele tem um zelo pela letra, mas falta-lhe a misericórdia, falta-lhe o amor. Quer um exemplo? Os judeus do tempo de Jesus surpreenderam uma mulher em adultério lá e, pela lei, a mulher tinha que ser apedrejada. É claro que ali tinha todo um contexto tal, mas vamos pegar, né, por isso aí. E os judeus, os fariseus, os religiosos diziam, mestre, essa mulher precisa ser apedrejada porque ela adulterou. A lei manda assim. Aí Jesus, o que ele fez? Ele apelou para a consciência daqueles homens. Ué, tudo bem, então, se vocês não tiverem nenhum pecado, quem tiver isento em relação à lei pode atirar a pedra, né? Aí, amados, ninguém atirou. O que estava acontecendo com a igreja de Éfeso e que está acontecendo em muitas igrejas hoje? A gente prega uma religião, a gente se debate em torno de teologias adversas e muitas vezes a gente ou sai da igreja ou funda uma outra igreja rival, ou seja, nós pregamos a palavra, nós fazemos milagres, mas nós não temos comunhão com irmãos de outra igreja. Falta o quê? Falta o amor. Então é possível você ser zeloso das coisas de Deus e você não amar. Às vezes entra uma pessoa atípica na tua igreja, vamos dizer, com uma tatuagem, vamos supor, né? Uma tatuagem, aqueles alargador no nariz e tal. E muitas vezes a gente discrimina aquela pessoa, né? Meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder, o que esse cara está fazendo aqui e tal, né? Ou quando muito você vai lá, prega o evangelho para aquela pessoa, mas aquela coisa por desencargo de consciência, você não ama aquela pessoa. Jesus, amados, Jesus amava principalmente aquelas pessoas que não mereciam amor. O judeu falava muito mal, o judeu não se dava com o samaritano, mas Jesus tinha um olhar tão diferenciado com os samaritanos, né? Então, o que estava faltando naquela igreja, pode ser que esteja faltando nas nossas igrejas hoje também. Às vezes a gente está preocupado muito com o sistema religioso, a gente está preocupado muito em fazer crescer a nossa denominação, crescer a nossa igreja, queremos fazer crescer o nosso nome, queremos ter a maior quantidade de pessoas na nossa igreja, mas nós não amamos as pessoas que estão vindo para a nossa igreja. Usamos as pessoas porque queremos o dízimo delas, queremos a contribuição delas, queremos que elas façam parte de um projeto de poder que nós criamos. E nós usamos o nome de Jesus para isso. Eu creio que Jesus falou para a igreja de Éfeso e está falando para nós também. Essa carta ela é muito relevante para nós. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Amado, tudo que você tem que fazer, não faça pela tua igreja, não faça pelo teu pastor, não faça pela tua denominação, faça por Jesus. É por Ele. Porque, diz a palavra, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então a gente não pode, amado, achar que está servindo na igreja. Às vezes a pessoa, o ministério de louvor, canta bem, saia bem, toca tudo bonitinho ali, e às vezes o cara quer estar ali só para angariar aplausos, angariar reconhecimento. Às vezes não está fazendo para Jesus.
Não estou aqui julgando, né? Porque quem sou eu para julgar? Mas eu quero que você avalie você mesmo a sua vida. Porque é possível isso acontecer, né? Mas, contudo, tem a teu favor os que odeiam as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Tá? Bom, aí nós temos também agora a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, ela vai do ano 100 até o ano 313 da era cristã, ou seja, aproximadamente 200 anos, né, que vai estar representando essa igreja. Bom, esse foi o período mais sangrento da história da igreja. A intolerância romana levou milhares de cristãos ao martírio por causa da sua fidelidade a Jesus. Mas as portas do inferno não prevaleceram. E para essa igreja não há nenhuma crítica. Essa igreja não tem crítica, só tem exortação ou palavra de incentivo. Olha o que diz, versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se consideram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Ou seja, eu conheço, né? Jesus está falando. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulações de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Aqui, a igreja de Esmirna é a igreja perseguida. Amados, se desconhece uma época em que a igreja foi tão perseguida, tão vituperada, tão violentada como nessa época. Consta que Nero era um doido, era um psicopata, né? O imperador Nero, ele assumiu o reinado ali com 17 anos de idade, era um adolescente praticamente. Bom, ele era excêntrico. E uma vez, diz a história, ele colocou fogo em Roma porque ele queria construir uma Roma melhor, né? Falava, vou incendiar Roma. E aí mandou botar fogo em Roma e pegou a sua harpa e foi para o alto da montanha e ficou tocando harpa enquanto via Roma se incendiar. Amados, mais de 50% da cidade foi destruída. E aí o imperador, depois acho que caiu a ficha, e ele viu que o lugar de onde viviam os cristãos não havia incendiado. Tem um detalhe nisso, né? O lugar onde habitavam os cristãos não havia sido incendiado, o fogo não chegou lá, mas a Roma, acho que dos 15 bairros que tinha, 8 ou 9 foram incendiados, pegou fogo. E aí, o que Nero fez? Ele botou culpa nos cristãos. Amados, colocou toda a população de Roma, e olha, Roma, capital do Império Romano, então imagina a repercussão que isso teve. Botou toda a culpa nos cristãos. E aí começa então uma perseguição implacável aos cristãos ali. Isso foi por volta dos anos 60 e pouco, né? Isso. Por volta dos anos 60 e pouco, anos 70 por aí, que inclusive nos anos 70, né, no ano 70, o general Tito, que assumiu depois, né, pouco tempo antes, aliás, ele destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu completamente, e houve muita morte, houve muita carnificina lá em Jerusalém, então destruiu o templo, e Jerusalém só pôde ser reconstruída e reconhecida novamente como Estado, né, de Israel, agora em 1948, né, mais de 2000 anos depois.
Mas voltando então à questão ali da carta à igreja de Esmirna, a igreja que a partir do ano 100, um pouco antes, né? Claro que a Bíblia ela não legitima essas datas, tá? Mas elas foram colocadas assim, com essa divisão histórica para a gente compreender a época da história da igreja. Bom, então nós tivemos alguns imperadores nessa época que eram sanguinários, que eles tinham o prazer de matar os cristãos, fizeram inclusive os coliseus ali, tanto para ter espetáculos sangrentos, né, de gladiadores, como também para ver os cristãos morrendo ali, sendo comido pelos leões, pelas feras, como um espetáculo humano. E quanto mais sangue se derramava ali, mais divertido era para o imperador e para as pessoas que apreciavam, principalmente quando se tratavam de cristãos, porque o cristão ele era mal visto naquela época. E é para essa igreja que Jesus diz: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e as blasfêmias os que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás, né? Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para pôr em prisão alguns dentre vós e para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, para essa igreja, Jesus está fazendo aqui uma promessa: seja fiel até a morte. Isso vai acontecer, mas por conta dessa morte, desse martírio de vocês, a igreja vai ser levantada. Houve uma coisa curiosa, amados, nessa carnificina, nessa mortandade dessa época, que quanto mais se matava cristãos, mais pessoas se convertiam. Era uma coisa impressionante. Mais cristãos se convertiam. Bom, até que nós chegamos, amados, na igreja, a carta à igreja de Pérgamo, que é uma outra região ali da Ásia Menor, né? Uma outra cidade da Ásia Menor. E a carta, essa igreja está descrita no Apocalipse capítulo 2, versículos 13 a 17. É a igreja imperial. A partir do ano 313, né? Pouco antes, vai surgir um imperador chamado Constantino. E esse imperador Constantino, ele vai participar de uma guerra. E diz a história que ele teve uma visão, antes de ir para essa guerra, ele teve uma visão de uma cruz. E uma voz que dizia assim: com esse símbolo, você vai vencer os seus inimigos. E, de fato, Constantino venceu aquela guerra e, depois disso, ele se converteu ao cristianismo. Ele entendeu que era Jesus falando com ele, né? Se converteu ao cristianismo e aí, como ele era imperador, ele declarou, então, a liberdade de culto aos cristãos. Então, cessou-se a perseguição a partir de 313, tá? Cessou-se a perseguição aos cristãos e a igreja deixa de ser perseguida e mais futuramente a igreja passa a ser perseguidora, né? Tem esse negócio também, tá? A igreja aqui, ela deixa de ser perseguida porque agora o imperador, ele é cristão. O imperador, ele é... Tem gente que fala que tudo isso foi jogada política e tal. Não sei bem dizer se foi ou não, mas enfim, esse imperador, ele aliviou a barra dos cristãos, tá? Mas esse período também é marcado pelo início da apostasia. Aos poucos, a igreja, como eu falei, ela vai deixando de ser perseguida e ela começa a ser perseguidora, né? Porque a igreja ela começa a ganhar espaço no cenário político, a igreja começa a se expor, né, a exercer influência e começa a ter, então, uma hierarquia paralela ao Império Romano, né? Então, bom, Roma, naquela época, era a sede do Império, né? E agora se torna também a sede da igreja. Daí, mais tarde, a igreja passa a ter um codinome, vamos dizer assim, ou nome de Igreja Católica Apostólica Romana,
tá? Então, romana para dizer que a origem, ou que como é que se diz? O alicerce, né? A base, vamos dizer assim, a base de sustentação dessa nova religião, então, é Roma. Igreja Católica Apostólica Romana, ou seja, Igreja Universal Apostólica Romana, tá? Bom, olha o que diz o anjo a essa igreja. Ao anjo a igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia, tenho contra ti, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Aqui, amados, Jesus está dizendo também: conheço o lugar em que habitas. Ou seja, Jesus ele não está alheio à situação que a igreja está vivendo naquele momento, né? Conservas o meu nome, não negaste a fé ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Parece que havia uma influência satânica muito forte naquele lugar, mas Jesus diz assim: tenho aí contra ti algumas coisas, pois que tens aí pessoas que sustentam a doutrina de Balaão. Quem era Balaão? Balaão era um profeta mercenário. Balaão foi contratado por Balaque para amaldiçoar a Israel. E Balaão, então, ele queria alguma vantagem, né, nessa questão. E hoje a gente vê também pessoas incorrendo nesse erro de Balaão. Balaão queria fazer alguma coisa em troca de dinheiro, né? Queria mercantilizar ou a bênção ou a maldição em nome de Deus, né? Então, Jesus ele está reprovando essa igreja nisso aí. Pessoas que estavam sustentando a doutrina de Balaão. Balaão, ele ensinou Balaque a fazer Israel cair. Como assim? Ele falou para Balaão: olha, pega as moças bonitas, essas virgens bonitas, donzelas, tal, e coloca lá para se relacionarem com os israelitas, para se juntarem e tal. E aí o povo judeu vai cometer um pecado contra o Deus deles. E aí você pode derrotá-los. O que de fato aconteceu? A ira de Deus se acendeu contra Israel, mas se acendeu muito mais contra Balaque, inclusive Balaão morreu nessa investida, tá? Então, amados, o que é hoje, em termos gerais, essa doutrina de Balaão? Sabe aquela máxima de não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Tem sim, amados, isso é doutrina de Balaão, tá? Você não pode misturar o santo com o profano. Naquela época já estava vendo isso. Você não pode fazer vistas grossas para o mundo com o objetivo de ganhar o mundo. Tem gente que fala: não, mas Paulo diz, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos e tal. E aí abre margem para você ampliar esse pensamento. Não. O apóstolo Paulo, ele não diz para você comprometer o seu testemunho de vida para ganhar as pessoas lá fora. O apóstolo Paulo, ele não diz para você comprometer a sua santidade para você ganhar as pessoas lá fora. Você tem que manter o seu testemunho de vida, você tem que manter a sua santidade. Do contrário, você está incorrendo na doutrina de Balaão. O que aconteceu aqui na igreja de Pérgamo, tá? Então, a advertência de Jesus para essa igreja é a mesma para nós, tá? Arrepende-te, senão venha a ti sem demora, e com eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.
Amados, nós temos outras cartas aqui, outras porções da história. Não vai dar para a gente terminar tudo, né? Porque nós temos ainda mais três cartas, ou quatro, né? 3 ou 4 cartas, e que vão estar remontando também a história até. Nós vamos falar da Reforma Protestante, nós vamos falar do movimento pentecostal, até nós chegarmos na igreja de Laodiceia, e depois nós vamos então entrar propriamente no assunto da grande tribulação, da segunda vinda de Jesus e também da vinda do anticristo. Mas a história da igreja, ela tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. O Salomão, ele diz que não existe nada novo debaixo do céu. Essas coisas que aconteciam na igreja, na história da igreja ou nas igrejas locais do passado, são coisas que estão acontecendo nas igrejas hoje. Então essas cartas, elas são muito relevantes para nós, tanto as exortações como os elogios, e como também as coisas que as pessoas estão sofrendo. Por exemplo, a igreja de Esmirna, tá? Ela estava sofrendo martírio, perseguição e tal. Hoje, tem boa parcela da igreja está sofrendo perseguição também nos países da cortina de ferro, nos países socialistas, nos países onde o islamismo predomina. Então, a igreja cristã, nesses lugares, sofre perseguição. Quantas vezes a gente ouve vê notícias de perseguição aos cristãos? É claro que a mídia não divulga isso, né? Mas a gente sabe, por outras fontes, como o cristianismo em alguns lugares está sendo comparado à igreja de Esmirna, a igreja sofredora, a igreja que é aparentemente fraca, mas que tem muita força, e que inclusive está crescendo nesses lugares, às custas do sangue das pessoas comprometidas com o Senhor Jesus. Nós aqui, a Igreja do Ocidente, a gente não tem ideia do que seja uma perseguição, né? A gente não tem ideia, mas por aí afora, amados, em outros lugares, em outras localidades, na África, na Ásia, né, onde o cristianismo ele é hostilizado, a gente pode ver que essa igreja de Esmirna, ela tem tudo a ver. E para nós, essa igreja de Tiatira tem muito a ver, deixa eu ver aqui, Tiatira seria a próxima, né? De Pérgamo, né? Tem muito a ver, tá, amados? Assim como Balaão, que ensinava Balaque a ganhar o povo de Israel, né? Para poder se infiltrar ali no meio deles e fazer com que eles caíssem em pecado. Assim é o mundo também, né? E muitas vezes falta, a igreja do Senhor Jesus, falta essa vigilância, né? Satanás, ele está aí, com as suas ofertas, com seus oferecimentos, pintando o pecado nas cores que o crente gosta, para poder nos apanhar. Então nós temos que aprender com a história. É por isso que essas cartas, a história, está narrada no livro do Apocalipse. E até porque Jesus também ele diz assim, arrepende-te. Ele sempre fala, né? Arrepende-te, ou volta à prática das primeiras obras e tal. Então, Jesus ele sempre tem uma palavra de advertência para a igreja de todas as épocas e para a igreja contemporânea, para a igreja atual. Amém, amados? Então, eu vou ficando por aqui. Semana que vem, em nome de Jesus, se Jesus não tiver voltado antes, ou se eu não tiver partido, né? A gente estará de volta para dar continuidade aqui à história da igreja, tá? Nós vamos... tem muita coisa ainda para falar a respeito dessa história da igreja, mas que todo cristão deveria saber, deveria conhecer, até para você mesmo hoje, você entender o teu papel nessa geração e por que a igreja está hoje do jeito que está e como que a igreja precisa estar quando Jesus voltar, tá? Que Deus te abençoe. Você que está acompanhando aí pelo Facebook, vou desligando aqui o Facebook. Deus abençoe. Semana que vem a gente estará de volta. E você que está aí ouvindo pelo rádio, né? Semana que vem